Shalom Brahá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou o irmão Gil. E aí, como que vocês estão nesse finalzinho de estudo do livro de Provérbio? Como que tá aí a mente de vocês? Como que vocês estão enxergando o livro de Provérbio? Como que vocês estão conseguindo enxergar? Como vocês estão se dando com os problemas dos dia a dia? Bom, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, tá? Esse aqui é o nosso objetivo principal, é fazer vocês, sem dúvida, crescer mais e mais na vida espiritual de vocês, tá? Bom, muitas pessoas gostaram muito do estudo, mas tem outras que criticaram, tá? Mas o crítico foi muito bem aceito, porque isso ajudou muito a própria pessoa a desenvolver a outra mentalidade, colocar para fora aquilo que estava acomodando ela, ok? Bom, pessoal, essa aqui é a terceira parte do vídeo do capítulo 31, ok? O primeiro vídeo nós falamos sobre o poder oculto de Eva, ok? Se você não assistiu, assista o primeiro vídeo de Provérbio 31. Tem um segundo que é a introdução, e agora a gente vai falar vamos falar de 2 versículos, pois na verdade a gente vai aqui falar muito sobre esse provérbio, tá? A gente vai fazer mais uns 3 ou 4 vídeos, não sei dizer, tá? Mas a gente vai falar aqui, tá? Beleza? E vou ter que fazer a barba porque eu vou ter que estar trabalhando, pessoal, e é onde eu trabalho é espaço confinado, eu tenho que cortar a barba. Uau, mas esse é outro assunto. Então vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá, ao estudo do Provérbio 31. Estamos falando do versículo 5 e do versículo 6. Vamos falar sobre isso. Vamos falar Malanel, né? Malanel, todo mundo acha que quem é esse cara, de onde veio esse cara? Nada mais, nada menos é o rei Salomão. Tá ok, pessoal? Dentro da tradição judaica, ele é tratado como o rei Salomão e está falando da mãe do rei Salomão, esse provérbio, tá? Segura aí que tem uma coisa muito legal aí pra gente falar sobre, daqui a pouco a gente vai falar sobre o casamento do rei Salomão, como é que ele se casou com a filha do faraó, né? Com a rainha de Sabá. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Provérbio 31, versículo 5. Instrui o rei a não beber vinho, pois o álcool os faria esquecer das leis e pervertir o direito dos pobres e dos necessitados. Essa bebida embriaguez, essa bebida com bastante álcool, com desejo de ficar embriagado, os levaria a ele em cometer injustiça e prejudicando assim o seu juízo. Portanto, em vez de beber, o rei deveria abrir a sua boca para julgar retamente e fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Ok? Bom, o que nós vamos tomar aqui para a nossa vida rapidamente aqui. Enfim, a gente vai falar um pouco mais para baixo ali. Ok? São isso que aconteceu com o rei Salomão, tá? Segura aí, pessoal, segura aí, tá? O rei Salomão casou-se com a filha do faraó, ok? E alguns falam que é ali a rainha de Sabá, beleza? Mas como é que foi esse casamento, pessoal? Simplesmente o faraó veio visitar Salomão com toda a sua glória. E aí apresentou a filha dele e Salomão começou a beber, foi bebendo até ficar bêbado. E aí o faraó aproveitou que ele estava bêbado e propôs ele a um casamento. Ele desafiou, na verdade, o faraó desafiou o rei Salomão a se casar com a sua filha, cara. Entenda isso. O rei lá do Egito embriagou o rei Salomão
e desafiou Salomão a se casar com a filha dele. E Salomão, sendo rei, disse: "Oh, eu sou rei, cara, como é que é? Eu sou rei. É claro que eu vou me casar com a sua filha. Eu aceito o teu desafio, rei." E aí foi aonde ele se deu mal. Quando Betseba escutou isso, soube que o Salomão deu a sua palavra como rei de se casar com a filha do faraó, ok? Com a rainha de Sabá, ou seja, vice-versa, foi que ela perdeu a cabeça e deu uma boa chicotada nele. Então, Betseba deu uma surra em Salomão, porque ele estava bêbado e na sua bebedice ele fez a bobagem de se casar com a rainha de Sabá. Tá bom? Então aqui para você ver que a bebida alcoólica faz o homem ficar fora de si. Então vamos lá, pessoal. A bebida e o esquecimento. Vamos lá. O versículo adverte que o consumo de vinho pode entorpecer a mente e levando à negligência das leis e dos estatutos divinos. E é o que aconteceu com o rei Salomão, quando ele se casou ali, ficou bêbado ali, se casou com a filha do faraó, ok? Perverseu o direito, né? Perversão do direito, ou seja, ele vai pervertir, ele vai passar por cima, vai burlar as leis das pessoas, ok? O álcool afeta a clareza da mente e pode levar os reis a se esquecer da responsabilidade de fazer justiça, que é o caso aí de muitos reis, tá? Muitos reis, tá? Tanto na Bíblia como fora da Bíblia e vice-versa, que é um dos casos do rei Azuero, tá? Que se bebedou tanto. Depois eu vou contar essa paradinha para vocês. Já contei, mas vou contar depois, tá? É um vídeo mais específico, tá? Ficou bêbado e mandou chamar a mulher lá. Isso aí já é outro assunto. Vamos lá. Ação correta do rei. O versículo contrapõe o consumo de álcool com uma ação positiva e necessária, que o rei use a sua voz para defender e fazer justiça ao mais vulnerável da sociedade, né? O mais pobre, o mais caridoso, o mais necessitado da sociedade, especialmente os pobres. Então, a advertência aqui é para que ele não se esqueça que ele tem que favorecer os pobres, de maneira alguma se esquecer disso. A função do rei, a imagem, a mensagem é um lembrete da verdade, da verdadeira função de um líder: agir com retidão, não com indivíduos, né? Não como indivíduo que busca esquecer os problemas através da bebida, mas sim como um instrumento de Deus para fazer justiça e cuidar dos pobres, dos fracos, dos oprimidos. Entendeu agora? Beleza? Então é isso aí. Essa é a função do rei. Vamos lá para o versículo 6. Segura essa bombinha aí. Havia bomba. Então vamos embora. Vamos lá. Versículo 6. Não incentiva o uso de bebida alcoólica para os que têm, né, para quem está em sã consciência. Se a pessoa está boa, evita beber e oferecer, tá ok? Mas sim a prática de oferecer bebida forte aos condenados à morte e vinho aos angustiados, né, os amargos de vida, para que eles esqueçam do seu sofrimento. O texto descreve um costume cultural da época para aliviar o sofrimento do moribundo ou da pessoa em grande aflição e não estimular embriaguez ou o abuso de álcool. Ou seja,
é pro cara esquecer dos seus problemas. E nesse caso, sim, você deixa o cara beber até não querer mais, entendeu? Mas existe aqui, por exemplo, o cara que vai morrer, o cara que já está condenado à morte, entendeu? Naquela época as pessoas eram condenadas à morte. Então, por rei aliviar o sofrimento dessa pessoa que foi condenada à morte, dava vinhos, bebida forte, que é para ele ficar bêbado, e aí ele esquecer dos seus problemas, entendeu? Que ele morresse sem ter noção, ok? Seria também um ato de bondade para aquela pessoa que estava condenada, entendeu? E as pessoas que estão com problema, ela precisa esquecer os seus problemas. Hoje nós temos Diazepam, né, pessoal? Eu nem sei se eu podia falar essa palavra, mas sim, nós temos medicamento aí para dormir à vontade, né? Mas infelizmente a pessoa só acorda pior ainda, tá? Ela não tem prazer nenhuma. Esse é o problema desses remédios, ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Um conselho do rei. Um conselho do rei. No capítulo 13 de Provérbio, é um conselho da mãe, de uma mãe ao seu filho, o rei Lemuel. O versículo 4, 5 adverte que não é próprio, não é apropriado, não é costume, não é bom para o rei beber vinho ou bebida forte. Isso não é bom, pois isso afetaria o seu discernimento e a sua capacidade de administrar a justiça. Ok? Bom, isso aqui é o caso que aconteceu com a Rainha Esther, tá? Lá no tempo da Rainha Esther, o rei Azueira mandou fazer uma festa que não acabava mais, entendeu? E aí ficou bêbado lá e começou a discutir quem era a mulher mais bonita. E aí ele falou que Verte era a mulher mais bonita, né? E aí deu problema. Ela não foi lá ver. A bebida fez isso. E aí ele foi aconselhado por Amã a matar Verte. Então ele vai, mata, né? Ele dá ordem para matar Verte. E de manhã ele acorda com a cara mais cínica do mundo. Cadê minha rainha? A minha rainha tá por aí? E eles vão lembrar, mas o Senhor mandou matar ela ontem. Imagina isso. Vamos lá. Alívio da dor. O versículo 6, portanto, não é uma recomendação para o rei, mas uma descrição de um antigo costume. A bebida forte seria dada aos que estão prestes a morrer, e o vinho aos amargurados de espírito, para que pudesse esquecer do seu sofrimento, da sua pobreza, da sua tristeza, da sua mágoa. É o costume de hoje, né? Os homens vão beber para esquecer meus problemas. Simular a um remédio. Vamos lá. A prática é comparada a oferecer um medicamento, né? Como fosse oferecer um remédio ou um energético para quem está sofrendo intensamente, com o objetivo de cedê-lo a aliviar a sua dor. Então naquela época seria mais ou menos isso. Bebe aí para esquecer o seu problema. Vamos lá, vamos beber, vamos esquecer isso. Entendeu? Então muitas vezes as pessoas usavam isso para esquecer. Hoje não, hoje tem remédio. Hoje tem um laxante, hoje tem um remédio para tudo que é lado. Aí o cara toma aí, aplica e dorme, e amanhã aí está aí de novo. Ok? Mas hoje não é recomendado, tá? Bebe porque está alegre, bebe porque quer ficar bêbado, mas não é muito bom, ok? A prática antiga, essa prática de usar bebida fermentada, às vezes misturada com erva narcóticas, né? Era comum para aliviar a dor de pessoas condenadas a apedrejamento ou sofrimento terminal, ok? Então aí as pessoas, era o costume de dar bebida forte para a pessoa que está morrendo, tá? Para a pessoa que está nos últimos momentos da sua vida, para ela não ficar sofrendo dor. Então é melhor estar dormindo do que estar sofrendo, ok? Vamos lá.
Vamos lá. Diferença entre costume e abuso. Não é estimular a embriaguez. A Bíblia, especialmente em Provérbio, condena a embriaguez. A passagem de Provérbio 31:6 não se opõe à advertência, mas descreve uma prática específica em contexto para aliviar a dor e o sofrimento. Tá? Então a Bíblia não está dizendo beba à vontade, não está dizendo isso não, a Bíblia não fala isso, ela está dizendo para os que estão ali com um problema na sua vida, ok? Naquela época. Hoje você pode procurar um médico, um psicólogo, tá? Isso é recomendado a todos vocês, a todos nós, tá? Moderação e as regras. A orientação geral para o consumo de bebida é de moderação e não exceder que leve à embriaguez. O rei é exaltado a manter a sua mente clara e não se embriagar para esquecer os problemas que ele tem, ok? Então aqui está um bom resumo desse versículo, o que é permitido. Hoje as igrejas proíbem a bebida para os seus, também eu concordo. Se o cara não consegue beber, não beba. No costume judaico, a bebida não é proibida, mas sim a pessoa não consegue beber, se controlar, aí sim ela é proibida, é tirada dela, evitar essas coisas, tá? Seja bebida, seja em todas as religiões, seja em todos os momentos da vida, em qualquer lugar, qualquer ser humano, bebeu demais, cria problema, ok? Então tá aí, foge disso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Paramos aqui nesse versículo, mas vamos voltar, tá? Nós temos aqui mais uns 2 ou 3 vídeos, não sei quantos a gente vai fazer aqui, mas nós precisamos falar ainda das mulheres sábias, da mulher virtuosa e muito mais aqui dentro desse capítulo. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, ok? E vamos que vamos. Beijos e abraços aqui do irmão Gil. Shalom, shalom e até a próxima.